E aí, meus alunos, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. A gente vai fazer agora o nosso segundo momento, né? O nosso tópico 2. Lembrando que logo após esse vídeo, logo após esse tópico 2, já surgiu a avaliação, a AP1 de vocês. Então, reitero aqui para deixar vocês em dias e preparados para a AP1 com esse vídeo, né, que vai ser de extrema importância para a execução da AP1. Estou à disposição para qualquer dúvida, né, vai estar aqui logo embaixo as questões das atividades. Então eu espero que vocês participem. Obviamente vocês vão ter que participar, que é para nota, né? E é isso, galera. A gente vai para o tópico 2 agora, depois do nosso encontro. E espero que qualquer dúvida que venha a surgir, estamos à disposição, ok? Então vamos embora, vamos para o conteúdo. Os princípios do marketing, galera. O marketing ele tem princípios que as pessoas tendem a seguir, tendem a entender e precisam, na verdade, entender. Um grande, vamos dizer assim, autor, Sir Walter Scott, fala em uma das suas poesias que acontece às vezes que uma flecha lançada ao acaso atinge o alvo que o arqueiro não queria. Então pode ser bem mesmo aleatório, minimíssimo aleatório, que vocês consigam um bom resultado e você possa estar utilizando algo sem um domínio, entre aspas, do marketing. Pode ser. Mas se você dominar o marketing, se você quiser entrar e pular e galgar degraus acima da sua evolução, você tem que saber de marketing. E como o meu amigo Walter Scott falava, que às vezes você dá um tiro no escuro, você acerta, meu amigo. Às vezes. E é fácil. Essas sacadas que as pessoas têm que ter, né? Essas coisas assim, e etc. Que o marketing tem uma ideia primordial disso, né, galera? As pessoas têm que entender que o marketing hoje, ele pode sim, você pode ser leigo, por exemplo, você nunca ter estudado administração na vida e ser um estouro, é uma sumidade do marketing. Você pode literalmente chegar e entrar em espaços em que pessoas com experiência não entraram ainda, né? Então, Walter Scott fala isso, mas para você chegar a isso, você tem que respeitar alguns princípios, né? Esses princípios do marketing estão aí e principalmente você tem que entender que eu já vou repetir o que eu falei no episódio atrás, que não confundam marketing com propaganda. Esses princípios estão aí para vocês entenderem que propaganda é uma das ferramentas, mas os princípios do marketing não tem nada a ver com propaganda. Aliás, não é que não tem nada a ver, mas eles vão além de só divulgação. Inclusive, divulgação em si não é um princípio do marketing. Então, essa distribuição de midiática que as pessoas têm do marketing hoje, de você estar só divulgando o produto, não é um dos princípios do marketing. O marketing vai bem mais além disso. Então, hoje, para o marketing você entender que a essência do marketing, ele tem 3 grandes princípios. Quais são eles? O primeiro, identifica o objetivo e a tarefa do marketing. O segundo é a realidade competitiva do nosso mercado. E o terceiro é um dos meios principais para alcançar os 2 primeiros, né? E a gente vai explicar cada um deles. O primeiro, a gente chama de princípio da adaptação, né? Que a gente cria o valor para o cliente. Nesse princípio é mais fácil adaptar as forças internas vigentes na empresa às forças externas vigentes no mercado do que tentar influenciar as forças externas. Voltamos basicamente para um negocinho chamado FOFA: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, não nessa ordem, né?
Na verdade, é forças, oportunidades, fraquezas, ameaças. E tecnicamente o princípio da adaptação ele visa você se adaptar ao teu cliente. Esse princípio ele parte da empresa para o lado externo, ele parte de você empresa para o teu cliente consumidor, né? O segundo princípio é o princípio da integração, que é a vantagem competitiva que você vai ter, que é o seu diferencial, vamos dizer assim, é o seu toque de mágica, é o seu destaque, né, perante o mercado, perante seus concorrentes, que é o planejamento e a execução da ação administrativa devem ser realizados a partir de um contínuo esforço de integração sistemática de todos os setores da empresa. Então, se você for entregar algum produto, se você for entregar algum serviço, todos os seus setores têm que ser excelentes. Você tem que entregar excelência. Você tem que ter algo. Você tem que ser muito, popularmente falando, profissional. Você tem que entregar algo único, algo incrível e que todos os seus setores, desde, vamos dizer assim, dos serviços gerais até a diretoria da empresa, eles têm que ser muito bons naquilo que eles fazem. Esse é o segundo princípio. E o último princípio é o princípio da decisão, que é o foco no foco do cliente. Formulação das diretrizes de ação integrada, como também da avaliação do sistema. Devem partir de objetivos e metas condizentes com a natureza das forças do mercado. Ou seja, o que significa isso? Significa que teu cliente é que manda, parceiro. Tem aquela frase, né? Todo cliente, em tudo o cliente, em qualquer momento o cliente sempre tem razão. É a partir desse princípio de decisão. Mas tecnicamente não é assim não. Você vai fazer com que o teu cliente ache isso. Por isso que eu sou apaixonado por marketing. Você está pensando, você está entregando algo que o teu cliente está pensando que está abalando. Mas na verdade é você que está orientando ele para abalar. Isso você só consegue isso com marketing, meus amigos. Mas sem mais delongas, a gente vai passar por cima. Vamos falar sobre o primeiro princípio, que é o princípio da adaptação, né? Nesse princípio, podemos dizer que o comportamento do consumidor nada mais é do que um estudo que as pessoas tomam decisões sobre o que elas compram, o que elas querem, o que elas precisam, como elas agem, do produto que a tua empresa, que o teu serviço, que a tua marca entrega. Nesse princípio é fundamental adaptar-se ao comportamento do consumidor. Você entender aquilo que o teu consumidor está precisando. Há anos atrás, há muito tempo atrás, era muito fácil você agradar o consumidor. Bastava você ter preço. Se você tivesse o preço mais baixo, seu consumidor era seu cliente. Hoje tem tantas variáveis que você tem que entregar para o teu cliente para você ter um cliente fiel, que vão além do preço. Você tem que ter um bom atendimento, você tem que ter um bom pós-venda, você tem que ter uma boa entrega, você tem que ter um bom produto, você tem que ter um bom processo, você tem que ter boas pessoas. Gente, são várias diretrizes que você tem que seguir para literalmente você se adaptar à necessidade do teu cliente. O princípio da adaptação ele parte disso, ele parte de você entender o cliente e se adaptar a ele, saber como o teu cliente está pensando, saber como o teu cliente age e a partir daí você entregar algo que você possa dizer que é excelente. Esse é o princípio da adaptação. Hoje o cliente ele já chega na tua empresa, na tua marca, no teu serviço, já sabendo de tudo. Quantas e quantas vezes você, enquanto cliente, foi comprar, por exemplo, um celular, você não deu um Google no seu celular, meu amigo? Quantas vezes você não foi comprar, sei lá, uma blusa, e você não foi procurar a marca no Google antes? Quantas vezes você não foi comprar o carro e foi pesquisar o carro lá, qual é o consumo, qual é o custo de manutenção? Muitas vezes. Então o cliente ele já chega no teu produto, já 60% dessa jornada que ele já vai sabendo, meu amigo. Então, se você não souber o produto, é capaz do teu cliente te dar uma aula do teu próprio produto, meu parceiro. Então é algo que você tem que abrir a mente e se adaptar, você dá um passo à frente sempre dele, fazer com que o cliente ele entenda aquilo que você faz. Vários produtos hoje em dia, para se ter essa adaptação, o cliente ele usa 3 fatores básicos, 3 fatores que adaptam o teu consumidor à tua empresa. Então você tem que entender esses 3 fatores nesse princípio da adaptação para você estar sempre um passo à frente do seu cliente. Se o cliente precisar de um produto, você já saber
Como aquele teu produto vai suprir a necessidade do teu cliente? Quais são eles? O primeiro fator psicológico. Os fatores psicológicos afetam diariamente os consumidores. Isso porque esses fatores podem incluir a percepção de uma necessidade e a capacidade do indivíduo em aprender ou captar uma informação em suas atitudes. Nesse sentido, cada pessoa irá responder de uma determinada mensagem de marketing, segundo suas percepções e atitudes. Gente, eu vou dar um exemplo de um fator psicológico que hoje em dia tem de extrema importância e tem uma necessidade muito básica que as pessoas aprendam do psicológico do teu cliente. Hoje em dia, se você colocar uma campanha publicitária, que é uma área do marketing, lançar um produto apelando ou se pegando para esse fator psicológico, você tem uma grande chance daquele produto emplacar. Vou dar um exemplo. A Apple, já disse que eu sou muito fã da Apple, mas a Apple lança um telefone, né, chamado iPhone. Não queria falar de marca aqui, mas enfim. A Apple lança o iPhone. Já com uma fila de pessoas loucas por aquele telefone que ela comprou. Às vezes as pessoas já têm o atual, né, vamos dizer assim, o top de estoque da Apple é o 11 Pro antes do 12. Por exemplo, a Apple lançou o 12. Tem gente que tem o 11 Pro e já está fazendo o máximo que pode para poder arrumar dinheiro não sei aonde, etc e tal, para poder ter o 12. Meu amigo, isso é uma maior estratégia de fator psicológico do mundo, porque você não está vendendo apenas um produto, você está vendendo status, e status é um fator psicológico, que também entra em outro fator que a gente vai falar, mas o psicológico está aí. O fator psicológico de você abrir a necessidade no subconsciente do teu cliente para que ele queira o teu produto. Essa é a sacada da coisa. É você entender e jogar com o psicológico do teu cliente e dizer assim, olha, esse produto está faltando. Esse produto ele é bem difícil conseguir. Vai abrir para o teu cliente a necessidade de compra imediata. Então vai querer comprar aquele produto. Esse é um princípio da adaptação. Aí temos o emocional. Qual o segundo fator? O emocional. Fatores emocionais são características específicas de uma pessoa que inclui nuances relacionadas a cada pessoa toma decisões. Essas decisões são influenciadas por idade, gênero, antecedentes, cultura e outras questões pessoais. O que é o emocional? É quando você usa da emoção para vender produto. A gente sabe que a morte do Chadwick Boseman, né, o Pantera Negra. Mas eu tenho certeza que a Marvel vai utilizar isso para vender produtos com a patente Pantera Negra em máxima escala. Ah, professor, mas isso vamos dizer assim, é uma coisa muito horrível. Meu amigo, bem-vindo ao mercado, bem-vindo ao marketing. Você está usando o emocional das pessoas para vender produto. Eu desafio vocês a dar uma pausa aí, dê um Google para saber quanto é que está o boneco do Pantera Negra. Se já não houve um aumento de valores. Sabe por quê? Porque estão usando do fator emocional, coletivo, óbvio, para poder vender. E isso deixa ser errado? Não, meu amigo. É um princípio. É marketing isso aí. As pessoas estão usando esse fator para vender. Não tem como voar. Hoje a gente está vendo uma política de cancelamento em redes sociais muito forte. Mas não adianta você hoje em dia cancelar algo que você vai utilizar em seu benefício. Não tem como. E o último princípio é o princípio social. Que esses fatores têm impactado significativo o comportamento do consumidor, pois inclui famílias, amigos, trabalhos e grupos dos quais participa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de um produto que você tem que vender socialmente, em grupos específicos. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu não vou conseguir vender um biquíni, por exemplo, para uma sociedade religiosa. Não vou. A não ser que seja, vamos dizer assim, a católica, por exemplo, que ela tem leis mais brandas e assim por diante. Mas para uma sociedade religiosa mais fechada, como por exemplo o protestantismo, eu não vou conseguir vender o biquíni. Não adianta eu oferecer o biquíni, porque não está no grupo social a qual aquele produto pertence. Então, você tem que se adaptar ao grupo social dos seus clientes. Você tem que entender aonde eles estão, né? Aonde o teu cliente vive, como é que é a sociedade em que eles participam,
mais ativamente para poder oferecer um produto certo. É a mesma coisa, por exemplo, de você pegar um terço, uma Bíblia assim, e for querer vender para jovens que são ateus, que participam de uma sociedade hippie, por exemplo. Você não vai ter um mesmo... São grupos sociais distintos do seu produto. Então o princípio da adaptação ele usa esses fatores. O psicológico é quando você abre a necessidade, o emocional é quando você usa o emocional e o social é quando você entende o que grupo os teus clientes participam para poder aplicar e utilizar o marketing. Produtos, por exemplo, que não se adaptaram aos consumidores. Eu vou dar um exemplo para vocês. Do Google Glass, né, que a Google lançou um óculos interativo, que veio como marco, mas infelizmente não vendeu nada. Eu vou pular alguns, obviamente, para quem está escutando o podcast. Isso também é uma aula, então eu estou tecnicamente mostrando para meus alunos alguns slides. Eu vou pular alguns, mas, por exemplo, eu vou falar desse aqui agora. A Colgate, empresa que lança produtos para higiene bucal, lançou uma lasanha. Em 1982, a Colgate lançou uma lasanha. Meu amigo, como eu vou pertencer? Aqui fatou a Colgate, que pertence a um nicho de lugares. Nicho, gente, é o público, entendeu? Ao nicho de lugares. E vou vender lasanha. Obviamente foi um fracasso. Eles tentaram sair do segmento deles e entrar em outro público que não era deles. Eles não se adaptaram a esse novo público. Esse lado social de pessoas que consomem, que essas pessoas estariam por um fator diferente e não viram essa lasanha da Colgate como uma coisa que ela possa ser referência de produtos naquele segmento. A Microsoft, vou voltar porque dizem que eu sou paga pano para Apple, não, mas realmente eu passo um pano medonho, pago um pano também medonho para Apple. Por quê? A Apple ela tirou, e essa história eu não sei nem quem conseguiu assistir o filme do Steve Jobs, me falha a memória, tem dois, um com o Ashton Kutcher e outro que não é com ele. É o que não é com ele, o Ashton Kutcher. Que o Steve Jobs tinha uma relação muito difícil com a sua filha, com a Lisa. E a Lisa foi assistir o lançamento, se eu não me engano, do novo computador da Apple. Com o Macintosh 3, eu acho que é um computador que vinha colorido e assim por diante. E o Jobs teve uma briga lá no lançamento. A Lisa queria ir embora e foi embora. O Steve Jobs foi atrás dela. E aí ele encontrou ela, viu ela com um Walkman, né? Aquele Walkman, ou era o Walkman ou era um toca-disco, alguma coisa assim, que não me falha a memória. Que é aqueles que você escuta música e tal. E aí o Jobs falou assim: pô, você tá escutando nesse aparelho, eu vou pegar mais de 1000 músicas e vou colocar no aparelho pra você. Foi desenvolver um aparelho pra você. E daí surgiu um negócio chamado iPod, que foi um marco, gosto dessa palavra mesmo, foi um marco para a indústria. Essa ideia de você colocar várias músicas em um aparelhozinho pequeno. Aí a Microsoft, né, tentou, visto o sucesso da Apple, lançou o Zune, que é o Zune, que era a mesma proposta da Microsoft, né? Que era um MP3 onde as pessoas escutavam essas músicas assim por diante, mas faltou essa questão do apelo emocional, né? Faltou a história por trás, faltou a questão de você entender o cliente, você jogar no lado emocional. Quando a Apple lançou o iPod, foi algo incrível porque eles apelaram muito para esse lado emocional do teu cliente. E já a Microsoft não, ficou meio que como uma empresa concorrente que lançou um produto B para o produto A, mas infelizmente não aconteceu o mesmo respaldo. Então nem precisou dizer, foi um fracasso o Zune. Eu cheguei até a ter o Zune. O Zune, eles tentaram implementar no Windows o Zune como player, mas para fim que as pessoas entendessem a qualidade do Zune e comprassem, mas não foi muito legal não, viu?
E aí esse é o princípio da adaptação, é você entender nessa base os fatores que levam a sua empresa a adaptar ao teu cliente. Depois que você adapta, depois que você consegue se adaptar-se a eles, você tem que interagir, né? Você tem que integrá-los à tua empresa, ao teu produto. Aí entra o segundo princípio, que é o princípio da integração, que a gente chama de vantagem competitiva, que é a diferencial da tua empresa quando você consegue interagir, quando você consegue buscar o teu cliente para si. É o conjunto de aspectos que permite uma empresa diferenciar, entregando mais valor ao teu cliente em comparação à concorrência sobre a visão desses teus clientes. Há duas formas de assegurar a vantagem competitiva: ser único e ser diferente. Que nem todas as empresas podem desfrutar do privilégio de monopolizar, porque monopólio é crime, os seus nichos, o seu público. A verdadeira estratégia é ser diferente. Meu amigo, você não pode ser o único no mercado. Isso é proibido pela lei. Então você tem que ser o melhor. Não tem como você ser o único, então que seja melhor. Porque o melhor, meu amigo, não tem essa preocupação de você dizer a concorrência, não, meu amigo, eu sou o bom, vocês que tem que me bater, meu amigo, eu sou o primeiro. O segundo que tem que correr para chegar perto de mim. É meio que isso, entendeu? E o marketing fala muito sobre isso. Que a questão da atraência dos clientes é a vantagem. Quando os clientes se veem atraídos na tua empresa, que ele pode dizer assim: poxa, cara, minha empresa, aquela empresa tal é referência para mim. Isso é uma vantagem perante os teus concorrentes, porque o teu concorrente vai ter que quebrar toda uma imagem já de confiança, uma imagem já de credibilidade que o teu cliente tem de ti. E isso é muito difícil, muito mesmo, a não ser que você mesmo, e também é difícil para você quebrar uma imagem de um concorrente já nesse patamar. Então você tem que ser muito diferente para que isso aconteça. Para que a integração aconteça, é preciso que se atenda aos seguintes critérios: a segmentação do mercado e o posicionamento da marca. O que é segmentação de mercado? É a divisão do mercado. É saber como o teu mercado se divide. Você lembra da adaptação em que você separa os teus nichos em sociais, em teus nichos em psicológicos, em teus nichos emocionais? Pronto. Aquilo ali você vai dividir dentro desses fatores o teu mercado. Pô, quantos jovens eu atendo? Quantas pessoas de meia idade? Quantas pessoas de terceira idade? E aí você vai segmentar o mercado e você vai dar o seu posicionamento de marca. O que é isso? Onde eu sou líder? Onde eu tenho mais clientes? Onde eu tenho mais clientes fidelizados? Pô, é com jovens, então tua empresa é destinada para jovens. Não é para a terceira idade, tua empresa é destinada para a terceira idade. Não é na meia idade. E assim vocês vão meio que entendendo o que o marketing vai ofertar e principalmente como o marketing vai segmentar e te direcionar para o teu público-alvo. Para que seu negócio seja diferente de fato, você deve atender a alguns critérios. Quais são eles? Primeiro, importância. Você tem que oferecer benefício de valor alto, ou seja, você tem que oferecer para o teu cliente algo muito incrível, algo que se destaque. Literalmente o destaque. A oferta deve ser mostrada de maneira destacada, única. A sua oferta tem que ser a melhor, a sua oferta tem que ser a principal. Você tem que estar em evidência, aquilo tem que ser ver aquilo ali e ser referência, entendeu? O terceiro, a superioridade. Sua forma de fazer negócio deve ser superior à de outras empresas que praticam. A tua empresa deve se destacar de outras empresas. A exclusividade. Seus processos, design, atendimento, conteúdo podem não ser facilmente copiados pela concorrência. Meu amigo, isso é o mais... A concorrência hoje, eu como consultor de empresas, fui em muitas empresas para copiar atendimento, para analisar preço, para importância. Porque essa questão da exclusividade, a sua empresa tem que ser única, que você fale, pô, teu cliente note, entendeu? Ele entra na tua empresa e fala assim, ele está acostumado com a empresa, ele entra com o teu concorrente, ele não efetua a compra porque não é tu atendendo, entendeu? É tipo mecânico ou cabeleireiro. Não é a cabeleireira Leila não, viu?
Isso, você só confia num porque você já tem uma exclusividade, você sabe como é o processo, sabe como é o atendimento e aquilo ali de você fideliza. E aí isso é bom para eles, é bom para a empresa, porque a empresa pode começar te cobrando 15, tá te cobrando hoje 40 que tu vai pagar, porque tu só vê aquilo, tu só tem exclusivo ali, entendeu? Próximo é acessibilidade, é com o comprador, ele deve poder pagar pela diferença, ou seja, tu também não pode vamos dizer assim, enquanto empresa tu não pode deixar algo muito exacerbado. Pô, a diferença para minha oferta, ele vai comprar o meu produto, ele eu vou com X e eu vou vender por um produto 15 vezes X. Meu amigo, não tem. Você tem que ser acessível. Você tem que, sim, agregar valor para o teu produto, para tua marca, para tua empresa, mas deixar ela acessível para que teu cliente entenda que ele está pagando uma diferença por um serviço único. Essa é a grande sacada. Perdão? Tossezinho, engolindo seco. Lucratividade deve ser lucrativa para a empresa, ou seja, qual é o principal, eu falei no primeiro vídeo, no primeiro episódio, qual é o principal ideal do marketing? Lucro. Tem que dar lucro. Se não der lucro, não é marketing, ok? Então tudo isso na integração você tem que destacar: importância, destaque, superioridade, exclusividade, acessibilidade e lucratividade. E aí eu trago um exemplo recentemente, professor, você vai falar de novo da Apple? Vou, porque a Apple é sólida, meu amigo. A Apple é diferente e a Apple ela lança produtos que se enquadram muito com essas doutrinas de marketing, sabe, gente? E ela recentemente lançou o iPhone 12. A importância, ele oferece benefício de alto valor demais. Ele entrega vamos dizer assim, requisitos, recursos que estão, vamos dizer assim, em primeira linha do mercado, em alto valor no mercado. A oferta dele se mostra de maneira destacada e única. A Apple, por exemplo, ela lançou essa questão da bordinha da tela, né, que a gente chama de tela infinita, e logo depois, foi um destaque da Apple, logo depois muitas concorrentes começaram a copiar também isso. Isso é uma sacada de integração de marca. Superioridade de forma de fazer negócios deve ser superior a que as outras empresas praticam. Apple é Apple. Não tem como você dizer que a Apple não é superior. Eu passei muito tempo para virar... Eu já era fã da Apple antes de possuir um produto da Apple. Mas eu já era muito fã. Por quê? Porque a Apple literalmente era superior. Não é uma demagogia, tá, gente? Eu não quero ser demagogo. Já tendo um produto de outra concorrente, a concorrente direta da Apple, eu já era fã dela. Porque literalmente era superioridade. Exclusividade. Não tem como você copiar um iPhone. Processo, design, tudo, atendimento da Apple é igual. Não tem como você copiar. Tem que você fazer parecido. Como, por exemplo, eu peguei recentemente um celular da Xiaomi e achei muito parecido com o iPhone X. Por quê? Porque tem como você deixar parecido, é chamado de benchmark. É tipo aquele, copia do meu, mas não faz igual, entendeu? E é mais igual ao iPhone, a exclusividade da Apple é muito incrível. A acessibilidade. Professor, um iPhone 12 não é tão acessível, não. O que a gente caracteriza como acessibilidade é você poder comprar, meu amigo. Você ter meio de comprar. Eu conheço pessoas que tiraram empréstimo para comprar um iPhone. Então ela é acessível. Você tem como você comprar. Agora, se um iPhone 12, que é o lançamento atual, custasse 30 mil reais o preço de um carro, é inacessível. Então ela se enquadra assim nessa questão de acessibilidade. E é muito lucrativo. Não tem nem como falar de lucro da Apple. Altamente lucrativa. Hoje é considerado uma das... Se não for a empresa, não sei, porque recentemente me fugiu esse dado, mas eu acredito que ainda é a empresa mais valiosa do mundo atualmente. Então, uma empresa dessa é muito lucrativa. E o último princípio, gente, é o princípio da decisão. O que é a decisão? A decisão que é mais conceitual dos três princípios. Porque é o foco do cliente. A decisão é literalmente o fator decisivo que o cliente vai ter para poder te comprar. É o êxito da tarefa de criar valor para o cliente na vantagem competitiva. Ou seja, o cliente te vê como referência. É preciso um foco sobre
os desejos e necessidades dele. Óbvio que é isso. É você entender as necessidades do seu cliente. Tem um cliente que só gosta de coisas amarelas. Eu tenho que ter uma variedade de cor na minha produção. Por exemplo, eu vendo blusas. Tem cliente que só gosta de blusa amarela. Então eu tenho que fazer a blusa amarela. Porque eu tenho que entender a necessidade do cliente, o foco do cliente. Se um cliente só gostar, se você tem blusas amarelas, e se tem um cliente só teu que compra blusas amarelas, você tem que ter no teu estoque blusas amarelas. Ah, Lucas, mas eu tenho 1000 clientes e só um compra blusas amarelas. Mas se a concorrência tiver blusas amarelas e você não tiver, ele sai de você e vai comprar na concorrência. Então, foco no foco do cliente. Você tem por obrigação de entender o teu cliente. A razão de existir da empresa é o cliente, bicho. O técnico possivelmente acredita-se que da frase de todo cliente tem razão. As empresas dão, de uma forma geral, dão um passo à frente nas políticas e ações para assegurar sua sobrevivência e viver e crescer de forma mais sustentável de médio e longo prazo. E hoje em dia as empresas elas têm que ser técnicas, elas têm que entregar valor para o teu cliente, porque se tu não entregar valor para o teu cliente, a tendência é que tu seja destrutivo, amigo. E se tu for destrutivo, não adianta. Marketing é construtivo. Marketing é você pegar o teu cliente, saber o que ele pensa, saber o que ele quer, saber o que ele paga, saber o que ele acha, saber o que ele usou, saber como ele usou, saber o que ele achou. É você ter um estudo no foco do cliente tão bom que as pessoas possam entender que não basta você só em ter cliente, mas é necessário você entender o cliente. Para você ter essa relação, a gente vai entender alguns insights que a gente precisa ter para construir. Eu vou dar um exemplo de 2 atendimentos. O primeiro é uma conversa com um atendimento de um cliente que ele fala assim: oi pessoal, posso te ajudar? O cliente fala: olá, estou com uma dúvida, como funciona o pacote de vocês para viagens para o Nordeste? 3 minutos depois o cara não respondeu. E o cliente vai e coloca olá. 2 minutos depois de ele ter colocado esse olá, o cara responde: olá, você fala do pacote de Recife? O cliente não responde mais. Ele fala: olá, você ainda está aí? Sabe onde ele está, meu amigo? Ele está na concorrência. Como assim você fala? Você fala do pacote. O atendimento é a principal falha de muitas empresas. Por quê? Justamente por isso. Por eles não terem agilidade e vocês não entenderem foco. Eu só consigo vender se eu atender. Eu só consigo vender se eu tiver foco no cliente. O certo seria: a pessoa vai e te mandou uma mensagem: oi, posso te ajudar? O cliente responde: olá, estou com uma dúvida, como funciona o pacote de vocês de viagem para o Nordeste? Você, enquanto empresa, responde: olá, você está falando do pacote para Recife? O cliente: sim, vi no site de vocês. E vai continuar a conversa. A agilidade no foco com o cliente transforma um cliente em lucro. Você tem que focar no cliente como lucro. Para você ter lucro, você tem que ter excelência naquilo que você está executando. Seja uma venda, seja uma produção, seja uma entrega, seja em tudo. Para a empresa ter um marketing forte, ela tem que ter excelência em tudo isso, em todos os setores. Para uma campanha de marketing bem focada, você tem que entender esses 3 princípios. A adaptação gera integração, que gera decisão. Um interliga a outra. Um está dentro da outra. Você se adapta ao teu cliente, você interage com o teu cliente, você cria valor, você entrega um produto único para o teu cliente e no final você vende, você passa para o teu cliente um produto que ele estava querendo e você entrega com excelência isso. Você conseguindo isso, você consegue fazer marketing. E aí, galera, a gente vai entrar agora num conceito muito bacana que é a mercadologia. O que é o mercado? É o estudo desses nichos que a gente vê, que são os mercados. Basicamente, mercadologia representa o estudo do mercado com o objetivo de aumentar sua compreensão e entendimento sobre como se destacar dentre eles. A partir da análise de diferentes fatores, torna-se possível direcionar suas ações e estratégias para obter melhores resultados. Muitas vezes, o sinônimo de marketing
pode se interligar com o conceito de mercadologia, porque a mercadologia ela passa por os estudos do público-alvo, literalmente dos seus consumidores, dos seus clientes. Ela usa várias situações para entender melhor a expectativa dos consumidores, para analisar sua força diante dos concorrentes, para descobrir oportunidades para expansão, para o aumento do valor de sua marca e para a investigação de outros aspectos do seu negócio. Então, a mercadologia ela vai te ofertar justamente aquilo que o marketing te oferta, mas a mercadologia ela vai te ofertar de modo mais intrínseco, mais mergulhado, mais concreto, dados referentes a justamente aquele teu mercado. E o que são isso? O objetivo é para aproveitar melhor os recursos disponíveis para a sua equipe, assim ter ainda mais sucesso, meu amigo. Porque o meio de crescimento hoje no mercado atual está muito grande. A verdade é que a mercadização hoje ela está cada vez mais complicada porque as pessoas estão usando justamente assuntos que são muito simples, muito rápidos, muito simplórios. O mal de todo empreendedor é abrir um negócio pensando no lucro. Não. Você, quando empreendedor, quando você abrir um negócio, você tem que entender que o seu lucro vem posteriormente. Então não adianta você dizer assim, poxa Lucas, mas o meu mercado é grande. Não, o seu mercado não é grande. Você tem que fidelizar o teu cliente, entender onde você está, para poder aí depois entender a sua posição, para aí depois poder tentar aumentar e galgar um espaço maior dentro da sua posição, para aí depois você ter resultados satisfatórios. Riquezas, por exemplo, vamos dizer assim, entre aspas, riquezas. O propósito da mercadologia no dia a dia da sua empresa é aumentar as suas vendas, entendeu? Vocês lembram que eu falei do marketing não é só vendas? A mercadologia, o estudo do mercado é literalmente você vender e lucrar. Ah, professor, mas você disse que marketing não é para vendas. Vocês também lembram que eu falei que publicidade e propaganda é uma sub-área do marketing? Mercadologia é uma sub-área do marketing. Você é como se fosse a publicidade e propaganda. Vocês então têm que entender que publicidade e propaganda é uma área específica do marketing. Vocês lembram que eu falei sobre demanda e oferta? Pois é, demanda e oferta são leis fundamentais do marketing. O que é que elas regem? O marketing. Mas onde elas estão mais concentradas? O que elas geram? O mercado. O mercado hoje em dia ele é formado por demanda e oferta. Demanda, a procura, oferta, a venda. Essas duas coisas a gente pode caracterizar isso como mercado, onde você tem quem oferta e onde você tem quem compra. Mercado, numa perspectiva de marketing, pode ser avaliado na perspectiva do consumidor final e das organizações que podem demandar produtos e serviços de outras empresas. No caso do consumidor, uma grande variedade de estímulos pode ser variáveis e influenciadoras no processo decisório de compra. Podemos considerar que a primeira etapa deste processo é a edificação da necessidade. Vocês lembram que eu falei da questão da necessidade de vocês entenderem os clientes? Pois é, o mercado é uma arena para troca potenciais. Onde quer que exista potencial para comércio, existe o mercado. O que é isso? Quando você entende a necessidade do teu cliente, você tem a necessidade, ou seja, você tem a demanda. Quando você tem um produto que supra essa necessidade, você vai ofertá-la para o teu cliente, ou seja, você tem a oferta. Essa troca de produto ofertado e procura desse produto, eu tenho mercado, que é algo que você entrega um produto e recebe a necessidade em forma de recurso. Isso é mercado, né? Você entrega o produto e recebe em forma de recurso. Voltando um pouquinho sobre essa questão de mercado, usa-se o termo mercado geralmente em algum termo qualitativo que descreve a sensação humana, tipo de produto, grupo demográfico ou localidade geográfica. Quando a gente usa o termo mercado, a gente usa em algo vou atender no mercado central. Significa que ali tem um aglomerado de ofertas e demandas de produtos que estão suprindo necessidade de consumidores. A analogia que a gente tem hoje é que o mercado
vende produtos, frutas, assim, leguminosas e assim por diante. Mas são vários tipos de situações em que mercado dependendo do produto, do grupo demográfico, da localidade, lá se tem uma troca de ofertas e demandas em aglomerado, ok? E eles ofertam e demandam o quê? O famoso produto, que no contexto das organizações visa atender às necessidades dos consumidores através dos produtos, que podemos conceituar como todo o bem ou serviço que uma organização desenvolve para trocar com interessados aquela solução. De forma muito objetiva, podemos classificar os produtos em tangíveis, são aqueles produtos de bens, dimensão física que você toca, por exemplo, é uma caneta, por exemplo, é um lápis, por exemplo, é uma situação que você está pegando, aquele é produto tangível, ou serviço, que no marketing pode ser considerado como uma ação que resulta na satisfação de uma necessidade ou desejo do consumidor, que não caracterizam como produto tangível. Por exemplo, uma aula, uma consulta médica, assim, no caso, vocês estão consumindo um produto que é serviço, consumindo um produto tangível, mas vocês estão consumindo um serviço, segurando ou assistindo isso no produto tangível que é o celular. Então, há um somatório de várias situações em que aquilo que você pode tocar é o produto tangível e aquilo que você pode ofertar como ordem é um produto serviço, que são negociados onde? Em mercados, que na verdade é oferta e demanda, juntos fazem um mercado, ok? E aí a gente vê esses produtos que toda organização, independentemente da sua natureza pública, privada, ela vende produto ou serviço. Toda organização empresarial, seja ela qual for, ela trabalha sempre com produto. O produto que eu falo não é um produto tangível. O produto que eu falo é um produto tangível ou serviço. Ela sempre vai negociar. Ah, professor, e a prefeitura? Ela vende produto? Vende produto. Por que? Como assim, Lucas? Ela vende produto? A saúde, por exemplo, a Secretaria de Saúde, ela vende saúde. O hospital, ela negocia, ela entrega o produto saúde. A educação entrega educação, a polícia entrega segurança e assim por diante. Qualquer organização da face da terra que você pode imaginar, ela negocia serviço ou produto. Um produto é tudo aquilo capaz de satisfazer o desejo ou uma necessidade. O mais importante do produto é o serviço que ele presta. O produto não é somente o que o engenheiro diz dele, mas também o que ele está implicando por sua concepção de embalagem, distribuição, preço, qualidade e garantia. O que é que um celular faz, professor? Ele liga, ele acessa a internet e assim por diante. Então ele está te atendendo essas necessidades. O que é que uma academia faz? É um serviço que não deixa de ser produto, que te oferece bem-estar, forma física e assim por diante. Então, a essência de um produto é satisfazer o desejo ou a necessidade de um consumidor, ok? Então, dentro desse mercado de produtos, a gente pode entender uma coisa, que sempre vai existir vendedores, eu chamo de oferta, e sempre vai existir um mercado, que são compradores. Esse mercado de termo laico que eu falo é o mercado de vendas, é o supermercado, é o mercantil, é a loja, chama de compradores. Então sempre vai ter vendedores e compradores, eu chamo de demanda. Sempre vai ter as pessoas que entregam e as pessoas que compram. Sempre eu vou ter oferta e vou ter demanda. Nisso a gente tem um aglomerado de situações que vai desde serviço, comunicação, produtos, informações e assim por diante, e a gente recebe essas outras coisas em forma de dinheiro, em forma de recursos, assim por diante. É um ciclo, vamos dizer assim, de mercado. A gente chama de ciclo de mercado. Sempre eu vou ter quem venda e sempre eu vou ter quem compre, ok? E essas vendas e essa compra sempre vai ter uma troca de bens e serviços e vai voltar recursos, sim? Essa troca é muito importante que vocês entendam. Sempre vou ofertar bens e serviços, sempre vou ofertar alguma coisa e sempre vou receber recursos para isso. Entre outras palavras, eu sempre vou comunicar algo e sempre vou receber essa comunicação por meio de informação. Bens e serviços eu entrego, dinheiro eu recebo, recursos eu recebo. E dentre esses mercados existem vários tipos de mercados.
existe o mercado produtor, que a gente chama de B2B, ou Business to Business. O que é isso? É aquele mercado industrial, ele consiste naqueles indivíduos que eles adquirem bens para poder produzir outros bens para poder atender às necessidades. Entre uma palavra, vamos dizer assim, bem rústica, a gente vai falar de fornecedores, né? Esses fornecedores, eles são aquela indústria que produz, as fábricas. Se você está assistindo, está escutando esse podcast ou assistindo esse vídeo, você está fazendo isso com o celular, com o notebook, é porque teve uma fábrica, seja a Apple, seja a Samsung, seja a Positivo, teve uma fábrica que produziu esse teu produto. E essa produção do teu produto, essa fábrica, ela faz parte do mercado produtor. O que a gente hoje chama de B2B. O que é o B2B? É business to business. É quando você, a produtor, vende para outros produtores, né? Quando você tem negócios que vocês produzem negócios, né? É uma indústria que produz indústria. Então, você vai vender esses produtos para outras pessoas. O mercado produtor é esse. A gente também tem mercados governamentais. O que são isso? Consiste em unidades governamentais de todos os tipos, federal, estadual, municipal, que compram ou locam bens a fim de realizar as funções principais do governo. Ou seja, o mercado governamental é aquele governo que compra de mercado produtor, por exemplo, e entrega para o teu cidadão, ele entrega para o cliente dele, que é a sociedade em geral, os serviços, as suas funções básicas. Para mim ter segurança eu preciso ter arma, então eu compro arma. Para mim ter saúde eu preciso ter maca, eu preciso ter remédio, assim por diante, então eu vou comprar remédio. E esse negócio eu chamo de mercado governamental, que são as instituições governamentais que estão ali pertencentes, né? E existe também o mercado intermediário. O mercado intermediário é o mercado que consiste em indivíduos em organizações que adquirem bens com o propósito de revendê-los ou alugá-los em troca de outro lucro. Os vendedores adquirem bens para revenda, bens e serviços para conduzir operações. Esses últimos são adquiridos pelos revendedores em função dos produtores. Que é isso, galera? Por exemplo, quando você compra um quilo de arroz, um quilo de feijão, você está comprando no supermercado. Só que esse produto ele já foi comprado do supermercado de um produtor para poder repassar essa venda. Então, supermercados são exemplos de mercados intermediários. É quando você compra um produto de um produtor, um produto específico, e você revende ele, por exemplo, para um consumidor, a fim de obter lucro. Normalmente você tem duas características básicas: bens para revenda, bens e serviços para conduzirem suas operações. Por exemplo, bens para revenda é quando você compra um supermercado, por exemplo, ele compra bens para revender. E bens e serviços para conduzir as operações é quando você contrata determinados assuntos para justamente obter lucro. Quando você é a famosa terceirização, quando você terceiriza algum serviço seu a fim de você conduzir uma operação que não é a sua. Parece meio complicado, mas vou dar um exemplo aqui. Eu vou contratar uma empresa para limpar a minha empresa. Eu vou contratar uma outra empresa para limpar a minha empresa. Então, o ambiente limpo é de extrema importância minha, é responsabilidade minha. Porém, eu contrato uma outra empresa para manter a minha operação de limpeza. Porém, quem lucra, em vez por ele tecnicamente de eu estar lucrando com isso, mas na verdade eu estou pagando outra empresa para mim manter um ambiente limpo. Então, tecnicamente, eu estou lucrando do mesmo jeito, porque eu estou tendo um ambiente limpo. Não sei se vocês conseguirem assimilar. É quando para você manter a operação, você tem que pagar uma outra empresa para manter aquela operação. Você está lucrando mantendo aquela operação e a outra empresa está lucrando ofertando esse serviço. É basicamente isso. E por último temos o mercado consumidor, né? Que são mercados que a gente chama de B2C ou Business to Consumer. Que são isso? São indivíduos que são economicamente ativos e que compram os produtos, né? E essa compra de produtos eles fazem vamos dizer assim, tecnicamente,
a compra daquele produto que saiu lá do produtor, passou pelo mercado intermediário ou passou pelo mercado governamental e chegou até o mercado consumidor. Existem mercados diferentes, né, que podem ser B2B, que são business to business, são compradores que compram um produto de produtores. Eles fazem parte, mas professores fazem parte do mercado consumidor, fazem porque eles estão consumindo um produto, né? Estão comprando um produto, então eles estão fazendo negócio, porém estão fazendo negócio com dois revendedores, por exemplo, duas empresas, né? E existe o B2C, que é quando essas empresas elas vendem para o consumidor final, todo o caminho, até, vou dar um exemplo do mercado intermediário do supermercado. Você compra o arroz do fornecedor, coloca na sua empresa. Você está fazendo B2B, business to business. Você está comprando para negociar. Você está comprando do produtor para fazer negócio. E aí, quando você pega aquele arroz e vende para o cliente, você está fazendo B2C, que significa você está pegando o seu negócio e vendendo para o seu consumidor final. E é óbvio e evidente que é esse mercado que move tudo isso, porque literalmente é onde tem o poder de compra, onde emana recursos que fazem esse ciclo girar. E aí você tem que atender todos aqueles fatores dos princípios que você tem que atender, lembrando, né, fazendo a revisão dos princípios que a gente viu no começo: adaptação, integração e decisão, né, que é o foco do cliente. E aí você vai ofertar adaptação, interação e decisão. São os 3 princípios básicos que a gente viu lá no começo, que vocês vão ofertar para o teu cliente. O teu cliente vai negociar tranquilamente através dos seus mercados, e os seus mercados ele vai participar desse ciclo. E a gente tem um ciclo que a gente chama, né, ainda tem um mercado de consumo, né, a gente chama de mercado de recursos, inclusive no material, mas é mercado de recursos, ok, gente? Esse mercado de recursos, ele é um mercado que literalmente provém os recursos para os produtores ou para os consumidores comprarem. Vou dar um exemplo para você. Você compra algo no boleto, o dinheiro vai para o produtor ou vai para o mercado intermediário, porém ele tem que passar por uma instituição, a gente chama de instituição financeira. E essa instituição financeira a gente chama de mercado de recursos, porque eles gerenciam os recursos que são destinados para os produtores, por exemplo, como também ofertam com crédito para que as pessoas possam produzir, né? Ele aproxima os agentes como investidor para tomar esses recursos, ou seja, ele oferta os recursos para você produzir e você, claro, se você demonstrar capacidade de pagar, para criar e gerar seu ciclo produtivo, e em contrapartida ele também gerencia os recursos em que as outras pessoas têm. É chamado de mercado de recursos, né? E aí sim gera um ciclo que a gente chama de ciclo mercadológico, gira em torno desses mercados. Veja bem, os mercados produtores, eles ofertam bens e serviços para... gente, uma coisa que eu esqueci de falar de mercados governamentais. Eles também são responsáveis pela carga tributária de produtos. Eles também são responsáveis de impor esses produtos, impor cargas tributárias para esses bens, serviços e dinheiros poderem ter um lucro efetivo. Então, os mercados governamentais também regulamentam isso, de você estar criando impostos perante mercadorias, perante bens, perante serviços, perante negociações financeiras, a fim de, vamos dizer assim, prover recursos para o mercado de recursos, gerar a economia e criar esse ciclo mercadológico. Explicando o ciclo mercadológico, temos mercados produtores que ofertam bens e serviços para os mercados intermediários, que vendem bens e serviços para os mercados consumidores, que compram e pagam esses bens e serviços, gerando recursos para o mercado de recursos, que oferecem esses recursos e entregam esses recursos para os mercados produtores, né? Que, por sinal, esses mercados produtores pegam e dão dinheiro para os mercados de recursos, que provém dinheiro desse mercado de recursos para os mercados consumidores, que eles entregam recursos para os mercados intermediários, que compram serviços para
os mercados produtores. Lembrando também que esses mercados produtores entregam bens impostos para os mercados governamentais, que entregam serviços para a população, saúde e educação, que em contrapartida devolve impostos para os mercados governamentais, que entrega bens e serviços, entregam serviços e recursos para o mercado de recursos, que devolvem para ele em forma de impostos, por exemplo, de empréstimos e de bens, eles devolvem para os mercados intermediários para se suprir através de serviços e dinheiros, gerando assim esse ciclo. Então, do mais, a gente finaliza. Deixo aqui qualquer dúvida. Deixo aqui qualquer dúvida para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição. E fico a mensagem assim por diante, caso vocês entenderem. Ok, gente? Lembrando da nossa avaliação. Lembrando também de participarem do fórum da aula passada. E qualquer dúvida, novamente estou à disposição. Do mais, até o nosso próximo tópico.